Meus amigos, para a gente terminar o Writer, um bloco extremamente curto, bem curtinho mesmo, onde eu quero destacar apenas 3 comandos, né? Um deles, inclusive, de muita importância pensando no histórico das questões de prova. É o terceiro que nós vamos falar. Inicialmente, ainda aqui no menu Arquivo, eu gostaria de lembrar o seguinte: no pacote lá da Microsoft, quando eu, por exemplo, lá no pacote Microsoft, né, eu tenho lá o comando inserir equação. Já existem várias equações. Eu posso entrar no site office.com, baixar outras, ou eu posso criar uma equação e salvá-la como um modelo. Tá? Isso você vai fazer pelo próprio comando. Aqui tem um comando específico para isso. Lá na guia arquivo, né, você tem aqui salvar como modelo. Aliás, o nome em si me parece bastante direto. Tá legal? Outra coisa, importante diferença do comando capitular ou capitulares, no caso do pacote LibreOffice. Volta lá no Word, o que você aprendeu? Que capitular é destacar o primeiro caractere de qualquer ou de cada um dos parágrafos do trecho selecionado. O primeiro caractere. E acabou. É só o primeiro. No pacote LibreOffice não é necessariamente assim, é por isso que o comando chama-se capitulares. Tá legal? Então vejam, eu selecionei um parágrafo do meu arquivo e fui para a janela parágrafo na aba capitulares. E percebam, senhores, que eu determinei que o número de caracteres fosse 3. E o exemplo fica. Era uma apostila e era o item 4 da apostila. Professor, peraí, tem alguma coisa que não está batendo. Pois não. Você disse que está capitulando 3, mas eu só estou vendo 2. O 4, o espaço e o P. Lembra que o espaço é um caractere como outro, né? É um caractere como outro qualquer. Se eu abrir um arquivo, digitar 10 vezes a letra A, outro arquivo, digitar 10 vezes a barra de espaços e salvar o tamanho dos arquivos, será o mesmo. Porque o valor do espaço é igual ao valor de uma letra F minúscula, de uma letra L maiúscula, do número 4, do ponto de exclamação, por exemplo. Então, temos aí 3 caracteres capitulados. O resto é a mesma coisa, tá? O resto, linhas, ou seja, quantas linhas de texto vão ficar na coluna direita e a caixa de texto capitulada, etc e tal, o resto é igual. A questão é que no pacote da Microsoft, capitular é destacar o primeiro caractere. E dentro da estrutura do LibreOffice eu posso capitular a quantidade de caracteres. Podia capitular os 32 primeiros caracteres. Faz sentido na prática? Para mim não, mas pode fazer? Pode fazer. Tá legal? E a última coisa, e essa sim tem a ver com algo que cai muito em prova. Muito. Todo mundo que já fez provas de algumas bancas já viu questões, se foi de Word, sobre um comando chamado maiúsculas e minúsculas, que tem 5 opções. Primeira letra da sentença maiúscula, minúsculas, maiúsculas, colocar lá no Word, colocar cada palavra em maiúscula, né? E a alternação de caixa, o comando inverter. Aqui o nome do comando é alterar caixa, então eu queria lembrá-los o seguinte: maiúscula ou caixa alta é a mesma coisa. Minúscula ou caixa baixa é a mesma coisa. Isso tem a ver com os primórdios da tipografia, que não pretendo explicar aqui. Mas caixa alta, letra mais alta. Caixa baixa, letra mais baixa. E é por isso que o nome do comando é alterar caixa. Embora os senhores observem que a segunda e a terceira opção aí são as duas, né? Segunda e terceira, minúsculas e maiúsculas. Mas se na prova pintar, aparecer, se for mencionado para aplicação de caixa alta, né? O comando não é maiúsculas e minúsculas, como lá no Word. O comando é alterar
caixa. Agora, frase iniciando com maiúscula, minúsculas, maiúsculas, palavras iniciando com maiúsculas. Eu até gosto tanto mais, honestamente, lá no Word, colocar cada palavra em maiúscula. Aliás, o exemplo até eu citei lá na aula tá errado, né? O exemplo da própria Microsoft. Colocar cada palavra em maiúscula. Aqui, ó, palavras iniciando com maiúsculas. Acho que fica até mais evidente. E o alternar, né? Alternar é aquilo que a gente já sabe. Tudo que está em minúscula vira maiúscula, tudo que está em caixa alta vira caixa baixa e vice-versa. Tá legal? Então aqui alguns detalhes de algo que poderia ser apresentado numa questão de prova. Olha, para finalizar, eu quero lembrar aos senhores de que o examinador, como pessoa, é alguém que tem propensão a fazer questões mais fáceis, mais difíceis, ou às vezes errar. Errar em que sentido? Meus amigos, imagine o seguinte, eu preparei uma questão para o simulado e disse, essa questão é fácil. E quando eu vejo o resultado, né, eu vejo que apenas 34% dos respondentes acertaram a questão. Eu digo, poxa, achei que a questão era fácil, mas ela não é. Só 50% acertou. Se a questão é fácil, tinha que ser mais. Então, de repente, na minha cabeça, né, era de um jeito, mas na prática foi de outro. Além do que existe. Hoje eu vou fazer uma maldadezinha, eu vou fazer uma pegadinha. Quando num aplicativo que o examinador sabe que é o Word, que é muito usado pelas pessoas e estudado para a maioria dos concursos, o nome do comando é maiúsculas e minúsculas. E aí ele pergunta qual é o nome do comando no LibreOffice Writer em sua configuração que permite alterar um trecho selecionado de letra minúscula para letra maiúscula. Ele vai colocar talvez a alternativa minúsculas e maiúsculas e uma outra alternativa, claro, alterar caixa. E o gabarito será alterar caixa. Então aí é a questão da pegadinha. Por isso que a gente... Pegadinha, nossa, professor, de cada 10 questões, do jeito que você fala, parece que 8 são pegadinhas. Claro que não. A pegadinha, tem prova que nem tem exatamente uma maldade, né? Tem prova que tem até questão um pouco mais complexa, mas sem maldade. Mas de vez em quando aparece uma. Eu não posso deixar de alertá-los para esses eventos, para que o seu processo de estudo se atente, claro, a esses detalhes, tá legal? Tome cuidado.